Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, o bate-papo de hoje promete. É um cara sensacional que está conversando aqui com a gente no estúdio. Ele que já chegou mais cedo que eu, inclusive, tá certo? Porque eu cheguei atrasado hoje. Mas é o nosso querido professor José Simões, o cara que já fez biologia, artes cênicas, ama teatro, sabe tudo sobre TV, sobre rádio, mas que hoje está exercendo a função de secretário de Educação na Prefeitura de Sorocaba. A gente convidou o Simões para vir para cá, para falar também um pouquinho da pasta, mas é mais para conhecer, porque as pessoas conheçam essa figura ilustre que está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Simões? Boa noite. Tudo bem, boa noite aos ouvintes. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre outras coisas além da educação. Muito legal, muito bacana mesmo. Então, no nosso bate-papo no início aqui da noite, a gente estava conversando sobre artes. Então, você é uma pessoa já declarada amante das artes e tem um perfil mais humanizado, certo? Como está sendo esse novo desafio na pasta de educação? Bom, é bom lembrar sempre o seguinte, eu antes de vir para cá, eu era professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, da disciplina Arte e Educação. Então eu sempre trabalhei com formação de professores de arte e educação. Então quando eu vim para cá, eu saí da Faculdade de Educação para ser secretário da Cultura. Isso que era estranho, tanto que todo mundo lá na universidade falava: o que você vai fazer na cultura? Isso lá em Belo Horizonte. Sim. E aqui eu já tinha coordenado e criei o curso de teatro da Uniso durante 8 anos. Eu conhecia muito bem as pessoas que faziam pelo menos teatro, eu conhecia. E aí, quando eu vou para a educação, as pessoas perguntam: mas ele não é da cultura? Então você veja que a minha vida é cheia dessas vidas e vindas. E eu saí de uma faculdade de educação da Federal de Minas Gerais e venho para a cultura. E venho por quê? E venho porque o desafio. Agora, quando o prefeito me chama e diz assim: eu tenho outro desafio. Você vai lá para a gente conseguir fazer esse projeto em que a arte terá um papel central no nosso processo da educação da cidade. E aí é que a gente vem, quando a gente criou aqui em Sorocaba, por exemplo, o Viva Praça. O Vivo Centro. Desculpa, o Vivo Centro, o Viva Praça, todos eles. Agora, essa ideia de vivacidade, está muito relacionada aos meus estudos de sociologia do espaço. E a mesma coisa começa a acontecer agora também na pasta da educação, né? Com o projeto Escola Viva. Portanto... E viva! E viva! E viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigudo. A ideia é essa. Até porque são duas áreas e linhas que se cruzam o tempo todo. O tempo todo, não existe... Olha, é que a gente, quando fala em pasta da educação, essas palavrinhas, amor, ódio, educação, elas são palavras que têm muitos sentidos, são polissêmicas. E palavras com muitos sentidos a gente pode errar muito. Quando a gente fala em educação, nós estamos falando de transmissão de conhecimento. Sim. Em primeiro lugar. Claro. Por exemplo, eu não posso substituir o pai e a mãe de uma criança. Não. E não adianta, galera. Cada um... porque a gente fica muito pouco tempo com as crianças. Perto do que é a vida. Sim. A vida é muito grande. Então o que nós temos que fazer? Oferecer as melhores oportunidades para todos. E aí nós estamos falando leitura, matemática, arte, corpo... Mas oferecer oportunidade, porque é disso depois que nós vamos cobrar lá na frente. Até porque existe uma teoria muito forte no âmbito do corpo docente, de que quem faz a matéria, de quem faz a universidade, é o esforço do aluno, porque o professor, ele fica limitado a passar o conhecimento para o aluno. Quem vai pegar esse conhecimento, fazer uso dele, se aprofundar, se especializar, é a pessoa interessada, né? O professor não tem como pegar a cabeça de um aluno, entochar a informação lá dentro, chacoalhar, bem que poderia, né? A gente estaria com uma sociedade com menos rolezinho do shopping, né? Aí, né? Mas é mais ou menos por aí, esse é o conceito, junto com os professores? Eu acho que se a gente dá as condições, por exemplo, você dá as condições de uma pessoa ler, interpretar o texto, eu não tenho que ser o guardião do livro que ele vai ler. A escolha do livro é dele. Se eu dou a condição dele somar, dividir, multiplicar, é ele que vai ter a condição de aplicar esse pensamento matemático lindo. Quem sabe para fazer fotografia, né? Quem sabe para fazer engenharia. Então, a escola
ela não tem hoje, a escola tem que se reinventar, né? Nós continuamos há mais de 5 séculos sentando da mesma maneira, professor na frente, a gente olhando a costa das pessoas. É preciso mudar isso. Sim. Agora, a educação, as mudanças, elas são muito lentas. Mas, gente, nós temos hoje uma juventude que quer mudança. Portanto, nós temos que buscar essa mudança. Ela vai acontecendo devagarzinho, mas ela vai acontecer. E a educação é libertadora. E é política. Mas ela é política não fazendo política. Ela é política quando você emancipa. Essa é a palavra que eu gosto de usar. Ela é emancipadora do jovem. E qual que foi a experiência, qual é a experiência que você agrega desse tempo no teatro, fazendo artes cênicas pela Unicamp, no curso da própria Universidade de Sorocaba, a Uniso, que é parceira comercial aqui da Rádio Ipanema, o que você traz dessa bagagem para o seu dia a dia hoje nos desafios da educação? Porque assim, é uma pasta que eu acredito que seja, se não o maior, o segundo maior orçamento, é o maior orçamento do município. Você trabalha aí com um corpo de mais de 2.000 professores, entre educadores, monitores, diretores de ensino e tudo mais. Tem hora que tem que ser meio ator, meio artista para encarar os problemas do dia a dia? Olha, eu vou dizer para você, olha, os nossos números são maiores, viu? Eu tenho 4.300 funcionários diretos, mais 2.000 indiretos. Tenho um orçamento de 410 milhões e tenho mais de 50 mil alunos. Portanto, é maior que uma multinacional ou que algumas cidades do interior. É preciso que a gente maior que Votorantim, inclusive, é preciso que a gente tenha, para coordenar todo esse processo, eu tenho uma equipe. O Simões não faz nada sozinho. Eu tenho uma grande equipe. E agora, é claro que eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que trabalhar desde as 7 até agora que eu estava. Fui à minha casa, coloquei aqui uma roupa mais tranquila e vim para essa entrevista. Então, tem que se trabalhar muito. E segundo, contar com a colaboração das pessoas. Mas na minha história tem uma coisa que eu me lembro sempre. Eu nasci em Itapetininga, né? E meu avô tinha fazenda em Angatuba e ele, por acaso, não teve nenhum neto, eu fui o primeiro, assim, o mais queridinho dele, e eu passava as férias todas lá. E um dia ele me disse o seguinte: a gente não tá no mundo para vencer o mundo. A gente tá no mundo para se deixar levar pelo mundo. Olha. E aí eu achei que essa era a minha vibe, e foi a partir daí que eu fui fazer biologia, porque eu era daquela época que me amarrava lá na Paulista para defender as baleias, e aí me amarrava. Quantas vezes não me amarrei lutando pela defesa das baleias? Uma greve de fome. Não, vixe, vocês não têm a menor noção. Tem a menor noção das coisas que eu já fiz, que é ótimo ter história, né, para poder contar. Com certeza. E depois eu fiz biologia, eu fui professor de biologia, eu fui professor da rede estadual durante o governo do Paulo Maluf. Enfrentamos vários momentos muito difíceis, mas também depois fiz teatro, fiz artes cênicas na segunda turma da Unicamp. E foi muito engraçado, eu só fiz artes cênicas porque foi um acaso mesmo. Eu fazia teatro universitário, mas aquela coisa, né? Tudo porra louca, uma coisa meio assim. Paz e amor e vambora. Né? Uma coisa, outra praia. Mas a minha irmã queria fazer vestibular para medicina, então eu falei, você tá do seu lado, eu passo os resultados. Acabei que eu passei, ela não. Você passou, ela não. Que maravilha. 10 horas e 24 minutos, a gente está conversando aqui com o professor José Simões, secretário da Educação de Sorocaba, ele que vai bater mais papo com a gente. A gente vai de música e já volta nesse bate-papo incrível do Na Noite de Ipanema. Aí o som de Jailbreak do AC/DC, essa música que conta a história de uma fuga da cadeia, né? Como é que chama isso quando o pessoal sai em debandada? Que é... Fuga? Não é a fuga, é quando tem... Rebelião, exatamente, essa é a palavra. Conta sobre uma rebelião, e aí essa hora que a música dá uma parada, é a hora que o policial fala, pare, né? E ele para, e mesmo assim o policial atira. E Jailbreak é justamente rebelião, né? Muito legal, também um pouquinho de cultura. Por falar em cultura, a gente está aqui com o ex-secretário da Cultura e da Educação, o professor José Simões. Simões, a gente parou no vestibular para a Unicamp, na nossa cronologia aqui. E aí lá na Unicamp você não só conheceu grandes profissionais, fez grandes amigos, mas você teve uma experiência com... Fui aluno do Adilson Barros aqui, que é Olha. um ator aqui de Sorocaba, que, por sinal...
Ele sempre me dizia que eu tinha que montar um espetáculo chamado Mumu, a Vaca Metafísica. Mumu, a Vaca Metafísica. Um dia eu conto pra vocês, eu volto só pra contar pra vocês o que é o texto da Mumu, a Vaca Metafísica. Só pra vocês verem que aí tem só pouco... pelo nome deve ser bem complexo. Bem legal, né? né? E aí você teve um acesso muito forte em programas de rádio, de TV. E aí eu vou fazer uma pegadinha com o Simões aqui, no bom sentido. Trilha sonora de amor. É verdade que você era personagem de contos? De leitura de cartas de amor. As pessoas escreviam as cartas de amor. Olha a trilha que está pra você. E Põe o fone aí pra vou você. botar o fone, peraí. Opa, agora interpretou. Jaqueline, minha amada. Era assim? Não. Não. É o seguinte. Me chamo João. Procuro mulher sem vícios. Pode ter qualquer religião. É importante que saiba lavar, passar e não fume. Não precisa ser bonita, mas precisa ser limpinha. Precisa gostar da fazenda. Moro a 150 quilômetros da cidade. Fantástico, Simões. E como é que era? Vocês tinham que inventar os textos? Ou Não, as cartas eram chegavam, verdadeiras elas mesmo. chegavam. Essa, por exemplo, de 150 quilômetros, não esqueço muito. Essa limpinha era ótima. Tinha mais ou menos assim, todas com esse tom assim. E aí a gente na outra carta mudava o tom. Mudava a trilha, mudava a trilha. Eu adoro o Luizinho quando... Meu nome é Cláudio. Eu tô muito feliz de estar escrevendo, pedindo uma mulher. Nunca tive sorte no amor. E acho que talvez por essa carta pro seu programa vai estar tudo certo. E é o seguinte: acima de 33 anos, só 33 anos, não pode ser mais nem menos, 36 anos, vai dar tudo certo. E eu tenho um pouco de posses, mas tenho que trabalhar para ajudar um pouco aqui na nossa casa. É isso aí. Eu tenho uma rede. Eu tenho uma pergunta. Faça. O tipo de interpretação vem do quê? Da grafia da pessoa? Olha, a gente Porque o cara da primeira carta devia escrever muito bonitinho, devia ter uma letra linda, mas esse devia ter cada erro de português. Esse escrevia com o pé, né? A gente lia, a gente recebia as cartas antes. E aí era uma piração, né? Porque primeiro que a gente não... Por exemplo, eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, e aí pegava uma personagem, por exemplo, por exemplo, tinha um senhor de quase 84 anos à procura de uma jovem de 19. Nossa Jura? Senhora. Humilde. Então a gente nunca não fazia aquela coisa, eu tenho. Isso aí ficaria muito ridículo. Sim. Então a gente encontrava uma característica, era quase clownesco, de ao mesmo tempo passar a idade, a seriedade, porque a gente não debochava. Eu fazia isso aqui nós estamos rindo, mas claro. Nós fazíamos de absolutamente verdade. Então talvez eu fizesse um tom mais grave. E a minha amiga fazia as cartas das mulheres procurando parceiros. E vocês sabem que muitos deles se encontravam e casavam no programa, o que era impressionante. Até porque essa era a época de ouro da rádio, final dos anos 70, começo dos anos 80. Era a época onde o rádio era o principal veículo de verdade, né, Luizinho? Você foi um cara que começou há algum tempo atrás. Não, nem tanto, menos. Não, começou em 84, 85, vamos dizer assim. Mas não era radionovela também, entendeu? Não, havia uma verdade que a gente tinha que Sim. buscar. Às vezes até chorava, porque a carta era um despedaçar. Desabafo também, né? Mas era muito bom. E a resposta era o quê? linda. Tipo assim, oi, eu aceito morar Não, a aí não, 150 ele dava o quilômetros. nome, a gente dava o nome, daí a pessoa escrevia na rádio, era tudo sigiloso, era super respeitoso. Aí a gente fazia o contato e a gente só tinha notícia, era um tipo do... Se eles mandassem outra carta, Vocês tipo, deu recebiam certo. pelo menos convite do casamento? Tipo, Olha, só pra tinha falar, muitas olha... histórias boas. De maravilha. pessoas que se encontraram. Por exemplo, este velhinho ele encontrou. Ai, que Uma lindo. de 19? Encontrou, ficou com a herança, ficou ótimo. Deu tudo certo. Vamos lá, conversando com a gente nessa bagunça desse bate-papo incrível, o professor José Simões, secretário de Educação de Sorocaba. Secretário, a gente sabe que Sorocaba adotou a máxima durante muitos anos no governo Vitor Lippe,
a alcunha de ser uma cidade saudável e uma cidade educadora. Agora no governo Panunzio as diretrizes foram mantidas, houve algumas alterações, como é que está esse dia a dia, qual é o foco? O Cidade Educadora é um selo. É um selo organizado por uma associação espanhola, a AICE, do qual nós somos o coordenador no Brasil, da Rede Brasil. Né, até janeiro somos coordenadores. Depois vai ter uma eleição e continuaremos aí sendo Cidade Educadora, tendo esse selo. Mas também nos interessamos muito por sermos uma cidade que aprende. Portanto, a Unesco também está lançando agora, eu estive nessa reunião em Pequim com o pessoal do Learning Cities, que são cidades que aprendem, e vai ser lançado um selo. Esse selo é um selo da Unesco, também vamos estar nesse Também selo. Vamos pegar o selo para nós. Agora, o que significa ter um selo? O que significa ser uma cidade educadora? Porque é legal, quando eu escuto alguém o seguinte, olha o papel no chão, isso aqui não é uma cidade educadora. Bom, o papel caiu ao chão porque alguém jogou, né? Então, portanto, ali, né? Mas tinha que ter alguém para pegar. Tem dois processos, quem joga e quem pega. Sempre tem dois caminhos. Para ser uma cidade educadora é preciso ter um cidadão educado. Um cidadão educador. Nós podemos providenciar procedimentos de educação. Então você hoje, isto é o que o Vitor conseguiu na cidade. Se você pode pegar qualquer pessoa que tenha vivido aqui na cidade de Sorocaba nos últimos 20 anos. A Sorocaba de 10 anos atrás e a cidade que nós temos hoje. É uma cidade que traz orgulho. Você olha, ela se abriu. Ela é uma terra rasgada, no sentido que ela foi rasgada por ciclovias. Sim. Ela foi rasgada por parques. Há um empoderamento. Nesse sentido, o espaço educa. Sim. É sim uma cidade educadora. Agora, não é esta educadora assim, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Aí temos que ter um cidadão educador. Agora, nós temos planos para continuar, para dar continuidade. Então, nós lá na educação vamos trabalhar com cidade, nosso caso, está falando da Cidade Viva, sim, mas vamos trabalhar com a Escola Viva. A Escola Viva é o quê? É nós juntarmos os projetos que já estão acontecendo e darmos uma sinergia entre a Oficina do Saber, o Clube da Escola e o Roteiro Educador. Temos também a criação das 5 bebetecas, que são locais para bebês. Claro que os bebês não leem, mas as famílias, os bebês, eles manuseiam o suporte livro e vão se acostumando com o livro e as famílias leem, né, para os bebês. Pros filhos, né? Então são espaços de formação de futuros leitores. Olha que legal. E aí nós temos assim algumas pequenas propostas, muito pequenas mesmo, de transformação, mas a grande transformação. Por exemplo, nós temos um outro projeto que se chama Bairro Educador. O Bairro Educador será todo ele organizado nas nossas 5 escolas de ensino médio, a partir da nossa parceria com a Fundação IBM. Nós vamos mapear de modo de fazer georreferenciamento e saber o que é que o bairro tem. Por exemplo, às vezes o meu bairro tem um radialista. Mas o que é um radialista dentro da cidade, por exemplo, né? Ou ele tem um músico que canta à noite nos bares e que as pessoas seguem. Quem são essas pessoas que estão no bairro? Pessoas anônimas, que estão, na verdade, não visíveis. Qual que é o objetivo disso? Tendo esse mapeamento, vai facilitar para encontrar a pessoa para o programa certo? Qual que é o segundo passo? A ideia do Bairro Educador é dar uma noção de identidade do bairro. É muito importante que as pessoas saibam quem está lá. E do mesmo modo passem a valorizar aquelas pessoas no entorno da escola. Tá. Porque a escola hoje, a escola contemporânea, é uma escola sem muros, né? E é claro que é muito difícil. Porque a escola, você escuta muito, a escola é violenta. E aí tem tráfico. Parece que nós temos que o tempo todo colocar muros na escola. E a escola não precisa de muros. Porque a escola precisa
é de regras. Exatamente. De todos os braços do governo, a educação e cultura, né, são Muito dos legal, principais. muito legal. Muito bacana. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem. Já pros agradecendo nossos essa ouvintes. entrevista maravilhosa. Exatamente. Tem que ter uma segunda, hein, Simões? O pessoal tá Não, tem bombando muita na internet. história, aqui, tem muita essa- história. A sua história do Bem Limpinha fez sucesso, viu? Fez. Fez. Ah, meu Deus do céu. Mas Vou eles trazer é o que Simões escrevem. qualquer dia só para falar disso. É, muito bom. É que eu tenho um bom humor. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, ficando mais velho, é que eu não podia em nenhum momento perder a fé. E sem a fé eu não conseguia sonhar. E eu acredito, eu me acordo rindo pelas manhãs, né? A minha mulher me odeia, porque ela tem um pouco mais de sono. Mas eu acordo gargalhando, né? Sou uma pessoa muito bem-humorada pela manhã. E eu acredito que é possível manter o bom humor, que é possível manter a capacidade de não se levar tanto a sério. Eu sei da minha responsabilidade e sei das minhas capacidades. Basta, não preciso dizer, eu já fui professor de currículo muita gente aqui é. nessa cidade. Muita gente, já fui professor de muita gente, portanto, eu já sou testado e comprovado como professor. Mas eu acho que a grande questão, na verdade, a filosofia diz o seguinte: à medida que se envelhece, você perde ou deixa de ter a aparência, ficando com a essência. Talvez seja isso. Talvez seja essa questão, mas o que eu gostaria é uma moçada que não perdesse nem a fé e nem a vontade de sonhar. Vai dar certo. Mesmo Vai nos dar momentos certo. mais nebulosos, vai dar certo. Mas, fundamentalmente, ter respeito, né? As redes sociais têm essa coisa, que você às vezes pode escrever tudo e pode fazer tudo, mas lembre-se, pode não ter o seu rosto lá, mas tem a sua digital. Respeito. Show de bola. Respeito. Show de Muito bola. legal. Um Uma abraço salva pra de todo palmas, mundo. seu Simões. Valeu. Tchau, gente. Esse foi o professor José Simões, secretário de Educação de Sorocaba, nesse bate-papo incrível, abrindo a terça-feira. Faltando 20 minutos para as 11 horas, a gente vai de música. Lembrando que na Noite Ipanema, nesta primeira hora, tem o oferecimento do restaurante Nanten. Nanten 10 anos, a tradição do Japão com o sabor do Brasil. I don't practice